A Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo. Milhões e milhões de cópias da Bíblia é vendido a cada ano. E esse livro traz uma capa com o título A Bíblia Sagrada. Mas será realmente que a Bíblia é sagrada? O que vem a ser a palavra sagrado? Pelo que está nos dicionários, a palavra sagrado significa separado, santo, irrepreensível, sem erro algum. Isso é o significado da palavra sagrado. Sagrado também significa que não tem erro, não tem nenhuma falha. Então nós vamos examinar aqui sobre a questão da Bíblia. Será que ela é sagrada? Será que toda a Bíblia é inspirada? Ou apenas parte dela é inspirada? Nós vamos analisar alguns textos aqui. E por gentileza, você que está me assistindo na sua casa, você que é pastor, pastora, diácono, presbítero, evangelista, missionário, ou padre, ou você que é teólogo, professor de teologia, professora de teologia, não somente eu, mas muitas pessoas gostariam de receber de vocês as explicações para alguns erros cometidos por Jerônimo ao traduzir a Bíblia. Será que a Bíblia de hoje, que está nas mãos dos evangélicos, católicos, será que ela está certinha como está nos originais? Ou ela passou por várias mudanças? É claro que nós não temos hoje nas nossas mãos a primeira Bíblia, vamos dizer assim, criada pela Igreja Católica, para você que não sabe, porque foi Jerônimo que traduziu ela. E isso não é invenção, isso é história. Se você negar isso, você está negando a história. A Bíblia foi traduzida pela Igreja Católica. Ou seja, eles pegaram os manuscritos e montaram um livro Bíblia, extraindo dos manuscritos livros que depois eles chamaram de apócrifos, secretos, e montaram o livro Bíblia. E nesse livro Bíblia você tem partes das Escrituras e partes humanas. Uma mistura que os padres fizeram na Bíblia, porque esse é o objetivo da Babilônia, confundir as pessoas. Então, para aqueles que não acreditam que a Bíblia foi adulterada, nós vamos provar para você, vamos mostrar na própria Bíblia de vocês, na própria Bíblia, vamos ler a Bíblia. Porque as pessoas nos acusam que nós não lemos a Bíblia, que nós não investigamos. Vamos mostrar para vocês as investigações minuciosas que nós fizemos nesse livro Bíblia. E você possa, se você que é professor, pastor, dê uma resposta para aqueles que estão na sua congregação. Porque vocês afirmam que a Bíblia nunca foi adulterada, que ela é 100% a palavra de Deus. Nesse DVD que nós vamos fazer, nós vamos usar o nome Deus, o nome Senhor, do jeito que está na Bíblia, para não confundir mais as pessoas, tá ok? A questão do nome Deus, a questão do nome Jesus, isso aí é uma outra história, para uma outra hora. Vamos agora analisar o que aconteceu à montagem da Bíblia. Nós temos aí o padre Jerônimo, que fez as traduções da Bíblia. Essa carta que você está vendo está em posse da Enciclopédia Barça. E é claro que essa carta foi redigitalizada, foi digitada novamente, e em 1976 ela foi publicada na Enciclopédia Barça, se não falha a memória. Acontece que eles têm a carta manuscrito, escrito à mão, pelo próprio padre Jerônimo, onde ele afirma categoricamente que ele adulterou a Bíblia, acrescentou doutrinas na Bíblia, a mando do Papa. Ele mesmo parece, com suas palavras, se sente num momento de angústia,
ou pressão quando ele escreve essa carta. O que eu entendi é que quando Jerônimo deixou essa carta dizendo que ele adulterou a Bíblia, acrescentou na Bíblia uma série de doutrinas, costumes, para forçar as pessoas à religião católica e futuramente à religião protestante. Acréscimos esses que nós vamos ver com o decorrer do DVD, doutrina da Trindade, doutrina do inferno, ceia, casamento, divórcio, uma série de outras doutrinas, jejum, coisas que foram acrescentadas, somente o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não existe nos originais e existem provas concernente a isso. Mas já que você pede provas para mim, você chega a dizer, Rivanildo, você fala e não prova nada. Pois é, agora eu vou trazer as provas na sua própria Bíblia, que ela foi sim um livro totalmente adulterado. Vamos ver. Nessa carta de Jerônimo, ele chega dizendo que pediu, que foi forçado, uma espécie de uma pressão, a adulterar a Bíblia. Veja o que diz aqui. Jerônimo, tradutor da Bíblia, editor As Paulinas, página 44. Qualquer um instruído ou ignorante, quando tomar em mãos o volume e vir que a lição que ele tem, o hábito de recitar, não é mais a mesma, antes mesmo de engolir a sua saliva, gritará imediatamente que sou um falsário e um sacrílego. Eu que ousei acrescentar, modificar ou corrigir alguma coisa nos velhos textos. Essas palavras, pastor, pastora, não me leve a mal, não são minhas. São palavras do padre Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia, e futuramente, lá na frente, muito tempo depois, Martim Lutero monta a religião protestante, usando a mesma Bíblia adulterada do padre Jerônimo. E isso é fato, isso não é história, são provas que eu estou te mostrando. Na própria Bíblia Thompson, é uma Bíblia de estudo como a Pentecostal, Scofield e outras Bíblias de estudo do sistema religioso protestante, a própria Bíblia Thompson deixa claro que Jerônimo adulterou vários textos na própria Bíblia, acrescentando doutrinas. Agora, você precisa entender que o intuito deste trabalho aqui não é fazer você descrer do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. Eu creio no Criador, creio no Messias, creio que Ele veio nos salvar, creio na sua volta, na sua segunda vinda. Creio que na Bíblia existem partes das Escrituras. Por isso nós devemos ler a Bíblia, usar ela e filtrar o que está dentro dela, o que é verdade e o que é mentira. Porque a culpa, meu amado, não é minha, não é sua. A culpa é desses padres que fizeram esses erros horríveis. Eu vou chamar aqui de criminoso. A Bíblia Thompson diz o seguinte: o Novo Testamento, isto é, todos os sactos, livros e escritos evangélicos e apostólicos no Novo Concerto do nosso fiel Salvador e Redentor Iesu Cristo, né? Olha lá, depois eles acrescentaram o J, né? E aqui vai falar do João Ferreira de Almeida, né? Que encontrou vários erros na Bíblia e ele, fazendo a tradução, continuou com esses erros aí. Vamos lá. O Novo Testamento, isto é, todos os sacros santos, livros e escritos evangélicos e apostólicos do Novo Concerto, de nosso fiel Salvador e Redentor Iesu Cristo. Agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida, ministro, pregador do Santo Evangelho, com todas as licenças necessárias, em Amsterdã, por viúva de J.V. Someren, ano de 1681. Milhares de erros foram detectados neste Novo Testamento. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento, de Almeida, de João Ferreira de Almeida. Muitos deles produzidos pela comissão de eruditos que tentou harmonizar o texto português com a tradução holandesa de 1637. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros nesta tradução. E outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior de erros
na versão da tradução João Ferreira de Almeida. Muitos erros. Vamos agora aqui analisar alguns erros da própria Bíblia. Gostaria que você acompanhasse cuidadosamente esse estudo, lembrando que o intuito aqui é despertar você para que você possa fazer uma análise minuciosa da Bíblia e mostrar para você realmente que a Bíblia que você tem, que eu tenho, está modificada. Ela passou por várias adulterações. Passou por muitas mãos. Muitas e muitas adulterações. Mostrando para vocês a carta de Jerônimo, você pode pesquisar, né? E você vai realmente entender agora essas adulterações. Vamos ver o que Jerônimo fez ao traduzir a Bíblia, né? E os erros que os outros tradutores também cometeram. Vamos analisar. Estamos aqui na primeira parte. Bom, a Bíblia nos fala que a Escritura foi inspirada por Deus. Lembrando que eu estou usando o termo Deus, mas não é o nome do Eterno. Deus é um nome trocado por Roma, que é o mesmo Zeus. Então vamos usar o nome Deus e Zeus neste DVD, neste trabalho, para facilitar o entendimento daqueles que estão presos ainda no sistema religioso. Há uma diferença entre a Bíblia e a Escritura. Partes das Escrituras estão no livro Bíblia. Partes dela, criação romana católica. Vamos ver o que os padres fizeram com a Bíblia. A Bíblia nos fala que a Escritura foi inspirada por Deus. 2 Timóteo. Você tem uma Bíblia? Tem. Então abra sua Bíblia e confire comigo para você não falar que eu estou inventando alguma coisa. Eu estou lendo a Bíblia. E se você que é professor, pastor, teólogo, tiver uma explicação para isso, por gentileza nos dê. Porque eu também gostaria de ter essas informações. Por que que o padre adulterou a Bíblia? Já que muitos dizem que a Bíblia é santa, sagrada, e ela nunca foi adulterada, nunca foi mexida. Então, só que dizem em 2 Timóteo 3,16 que a Bíblia, né, a Escritura, ela é inspirada. Toda ela é inspirada. Vamos ver aqui. Mas em alguns trechos é negada a inspiração divina. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 7, 6, 5, 12. 2 Coríntios 11, 17. Ela diz que não é totalmente inspirada. Tá? Então vamos ver uma coisa interessante aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. 2 Timóteo 2,16. Vamos ler, para que você não pense que nós estamos inventando. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É divinamente inspirada. Toda ela. Está dizendo toda, sem exceção. Né? E proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Correto? 1 Coríntios 6, 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se alguns irmãos têm mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. Percebeu um erro aqui? Porque em 2 Timóteo 2,16 diz que toda a Escritura, toda, ela é inspirada. Se ela é inspirada, por que que Paulo, chega agora dizendo, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Então Paulo tem partes que ele diz agora, sou eu que estou falando. Não é o Eterno. Não vamos usar o termo Senhor mesmo, tá? Não é o Senhor que está falando. Agora sou eu. Então, se é Paulo que está falando, como pode toda a Escritura ser inspirada? Hã? Por isso que nós temos que ter, amados, o discernimento. E procurar encontrar dentro da Bíblia o que é inspirado e o que não é inspirado. Para não enganar as pessoas mais ainda do que elas já foram enganadas e estão sendo enganadas. Vamos continuar aqui. 2 Coríntios 11 diz, o que digo não é o Senhor, mas sou eu, como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Está vendo? 2 Coríntios 11, 17, Paulo diz, o que digo não é o Senhor. Quer dizer, para a Bíblia ser 100% inspirada, o Senhor tem que inspirar toda ela. Então Paulo confirma para nós que o que ele diz
O que digo agora não é o Senhor. Quer dizer, tem partes que Paulo fala inspiradamente e tem partes que ele diz que ela não é, que não é a palavra do Senhor, é a palavra dele. Então, prova que toda a Bíblia não é inspirada pelo Senhor. Então, amados, são coisas que nós precisamos prestar muita atenção, muito cuidado, para que os leigos, os neófitos, não sejam mais enganados como já foram, estão sendo nesse sistema religioso. Nós vamos ver mais alguns erros cometidos pelo padre Jerônimo e também Martim Lutero, e vamos ver também as adulterações em textos que eles cometeram para forçar a religião católica, a aceitação da Igreja Católica e a aceitação da Igreja Protestante Evangélica. Lembrando a você que o intuito desse trabalho não é fazer você descrer do Criador, mas provar para vocês que a Bíblia não é 100% inspirada, que a Bíblia ela tem partes apenas da Escritura e partes humanas, criada para forçar uma religião. Os gigantes existiam antes da inundação, antes do dilúvio. Antes do dilúvio havia os gigantes, correto? Os gigantes. Agora vem a pergunta: será que foi somente Noé, sua família e os animais da arca que sobreviveram à inundação? Será que foi somente Noé, sua família, só eles? Então Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras e os animais? O restante pereceu tudo, correto? Vamos prestar atenção, hein? Os gigantes existiam antes do dilúvio. Vamos lá. Então, porque mesmo depois que arruinou tudo, os gigantes continuaram existindo. Está no livro de Números 13:33. Se você tem uma Bíblia, vamos conferir esses erros cometidos pelo padre Jerônimo e outros tradutores, principalmente João Ferreira de Almeida. Os gigantes existiam antes da inundação. Vamos lá. Gênesis 6:4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, a questão entraram, são ter sexo, tá? As filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Homens de fama. Então está falando que os gigantes aqui não está falando de dinossauros. Está falando homens. Os homens de fama. Esses gigantes eram homens. Homens muito altos. Só que em Gênesis 7:23, olha só. Assim foi destruído tudo, todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Somente Noé, os que eles estavam. Então, tudo está dizendo o que o texto em Gênesis 7, aí na sua Bíblia, para você ver. Tudo foi destruído. Então, só sobrou Noé, seus 3 filhos, 3 noras, e a esposa dele, e os animais. Então, o restante foi, está escrito aí, né? Tudo pereceu. Réptil, animal, ave do céu, até as aves do céu. Ah, mas o gigante, peraí, mas está dizendo que até a ave do céu. Morreu tudo, tudo, não tem mais nada. Correto? Vamos lá. Passou o dilúvio, então nós temos lá toda a bagunça que houve, a inundação total no planeta, de acordo com alguns arqueólogos, né? E aí perdeu-se tudo, ficou mais de 1 ano para as águas baixarem. Então esses homens gigantes não iam suportar viver 1 ano flutuando, sem comer, sem se alimentar. Não tem lógica, 1 ano. Uma água salgada, com temperaturas baixas. Vamos lá. Em Números 13:33 diz: também vimos ali gigantes, filhos de Enoque, descendentes dos gigantes,
e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Então havia uma cidade, depois do dilúvio, que ainda existia gigantes. Então, aí que está o problema. Se os gigantes e tudo foi destruído no dilúvio, por que que depois do dilúvio, uma cidade, confira em Números 13:33, confira, não tenha preguiça de ler não, leia, leia. Porque em determinado, depois do dilúvio, havia lá uma cidade que ainda havia gigantes. Peraí, mas esses gigantes foram destruídos no dilúvio. Bom, para não descrer aqui da Escritura, como a Escritura está misturada na Bíblia, é como diz Jeremias, né? Temos que apartar o precioso do vil. Nós temos aqui então uma explicação para dar para vocês, é o que eu acho. Eu fiz um documentário aqui no meu canal sobre os Nefelins, os anjos caídos, mas para fazer esse documentário eu não encontrei informações suficientes na Bíblia. Encontrei num livro apócrifo, excluído pela Igreja Católica, chamado Livro de Enoque. Certo? É só você procurar aqui, você que tem interesse sobre o assunto. Então, nós temos o seguinte, provavelmente, depois do dilúvio, esses anjos caídos continuaram a ter relações sexuais com as outras mulheres, e aí continua a questão genética dos Nefelins. Até que chegou o momento que eles desapareceram. É o que eu acho. O que eu estou tentando te mostrar é que o padre cometeu um erro. E um erro muito grave. E isso precisa ser examinado cuidadosamente. Então, pelo que dá a entender, não foi somente Noé que se salvou. Porque se fosse somente Noé, no livro de Números 13, Noé e sua família, no livro de Números 13:33, não estava falando que depois do dilúvio, numa determinada cidade, havia ali gigantes e as cidades fortificadas. Nós vamos trazer para vocês mais explicações sobre os erros cometidos pelo padre Jerônimo. Nós falamos sobre a questão aí de Noé, que não foi somente Noé, provavelmente só Noé e sua família que se salvou. Mas há duas possibilidades, né? Ou continuou a mistura dos anjos caídos com os filhos dos homens, ou não foi somente Noé que se salvou, e o dilúvio não foi global, foi local. Aí que fica a questão. A questão é que aconteceu, mas o texto diz que tudo que existe morreu. Então dá a entender que foi global. E aí é onde está a confusão. O que esse padre fez ao traduzir a Bíblia dos originais? Deus diz a Noé que tudo que se move e tem vida servirá de alimento para ele e também toda a vegetação. Só não poderá comer da carne ainda com vida, ou seja, com sangue. Então todo tipo de animal, tudo que rasteja, tudo que se move, tem fôlego de vida, pode ser comido, você pode se alimentar, né? Pode se alimentar do porco, do carneiro, do coelho, do bode, do urubu, tudo que está dizendo, tudo que move. Tudo que se move, tudo que está escrito, leia aí, não é? Beleza. Agora, Deus diz que nem todos os animais podem ser consumidos. Deuteronômio 14, 7 e 20. O problema é que as pessoas estão colocando a culpa no Criador. Não é o Criador que faz bagunça com a sua palavra. Mas é os tradutores, irmãos. Amados, são os tradutores. O Criador é firme com a sua palavra. Se ele disse que pode comer todo tipo de animal, de acordo com a cultura de cada país, e depois ele chega dizendo que esses tipos de animal não pode ser comestível, como está em Deuteronômio 14, aí vem a questão de alguns religiosos, de algumas igrejas que guardam lá o domingo, o sábado, que não pode comer a carne de porco, etc. Será que quando Jerônimo criou isso, não foi para forçar as religiões, para que futuramente criasse uma religião em torno de não poder comer carne de porco, que você tem que guardar no sábado? Será que o correto não é o que está antes aqui, que tudo pode ser comido de acordo com a cultura de cada país? Aí que está o problema, meu amado. É isso que você precisa entender. Tem partes aqui que é o Criador falando, e tem partes que é o próprio padre inventando história. Isso é claro, isso é fato.
Por quê? Porque você acha, vamos lá, vou usar o nome Deus aqui. Você conhece como Deus, mas não é o nome dele, tá? Vamos lá. Você acha que Deus, o próprio, vamos lá, Deus, ele entra em contradição em alguma coisa? Claro que não. Se ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele não vai entrar em contradição com nada dele. Mas é um homem que faz os seus equívocos e chega aí, nos dias de hoje, as pessoas afirmando pra gente que a Bíblia é sagrada. Mas como pode ser sagrada se ela está toda mexida? A prova está aqui. Sagrada é uma coisa que não é adulterada, e aqui está a prova. Porque aqui em Gênesis 9, 3, 4, está dizendo que todo que se move sobre a terra pode ser consumido. Só que aqui em Deuteronômio 14, 7 e 20, então porque Deus, esse Deus apresentado pelos padres, diz uma coisa e depois muda de opinião. Entendeu, meu amado? Não é a culpa no Criador. Não coloque a culpa no Criador. A culpa está no homem, no maldito que traduziu a Bíblia. Olha aí. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Todo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Está em Gênesis 9, 3 e 4. Todo tipo de carne, todo tipo de vegetação, todo tipo de planta, você pode comer. Agora vamos lá. Deus diz que nem todos os animais podem ser consumidos. Agora ele já muda de opinião. Não é o Criador, hein? É um Deus que foi criado pela Igreja Católica. Olha aí. 14, 7 e 20. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam, ou que têm as unhas fendidas, o camelo, e a lebre, e o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Imundos os serão. Agora ele sai proibindo as pessoas de comer. Então, para aqueles que são ateus, que não acreditam no Criador, eu tenho uma explicação para você. Não é o verdadeiro Criador, meu amado. A palavra dele está misturada na Bíblia. E aí você precisa ler cuidadosamente, procurar entender essas questões. Toda a terra tinha uma só língua e a mesma palavra, até que Deus criou vários idiomas diferentes, fazendo com que ninguém entendesse um ao outro. Gênesis 11, 1, 6. Só que tem um problema, meus amados. Como pode as línguas dos povos ter surgido na Torre de Babel, se a Bíblia diz que antes da torre já havia idioma diferente? Antes da torre, o povo já saiu, os descendentes de Noé, montaram lá as suas cidades, os seus continentes, e cada um já falava o seu idioma. Depois disso é que surgiu a torre. Só que o texto em Gênesis 11 diz que as línguas, o idioma surgiu em Gênesis. E não é isso não é verdade. Nós vamos ver aqui agora, preste atenção. A questão, amado, é que houve realmente uma mistura de línguas. O Criador entregou para as pessoas a diversidade de línguas, de idiomas diferentes. Mas o problema é, será que foi na Torre de Babel ou será que foi antes da Torre de Babel? O que o padre quis nos dizer com essa adulteração que ele fez no texto? Vamos lá. Gênesis 10, 5, para você não falar que eu estou inventando nada. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Tá certo? Então, antes da torre, já havia idiomas diferentes e pessoas que falavam em outros idiomas. Vamos ver o Gênesis 11, 1 e 6. E era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então será que foi na Torre de Babel realmente? Ou foi antes que surgiu os idiomas diferentes? Vamos ver o Gênesis 10, 5. Só você conferir lá. Já havia idiomas diferentes. Como nós já lemos. Gênesis 10.5. Então, amados, a questão é que dentro da Bíblia existe as Escrituras. O fato aconteceu. Só que o padre
deve ter trocado, ou trocou mesmo, está aí a prova. E colocou várias passagens, vários textos, várias adulterações para provar uma religião ou para bagunçar a cabeça das pessoas mesmo. Mas eu creio que existe um Criador, existe um Messias, e ele vai retornar. Mas para você que tem essas dúvidas, você se pergunta, mas como agora eu vou fazer? Já que tem tantos erros na Bíblia, como que eu vou confiar? Confie. Não descreia 100% da Bíblia. Não descreia dela. Creia. Mas saiba separar o precioso do vil, meu amado. Porque dentro da Bíblia tem uma verdade. É por isso que nós ainda usamos esse estudo que nós estamos falando sobre as adulterações na Bíblia feita pelos tradutores, para que você possa entender por que nós estamos aqui mostrando que a Bíblia foi sim adulterada. Devido a alguns protestantes e católicos e muitos que idolatram o livro Bíblia como se fosse um grande Deus, essas pessoas não percebem, não estudam ela, e para descobrir na própria Bíblia as adulterações e os erros cometidos pelos padres. Uma hora ela apresenta um Deus de uma forma e outra hora apresenta um Deus de uma outra forma. Mas o intuito neste DVD é esclarecer para você categoricamente que a Bíblia foi sim adulterada. E a Bíblia é um livro humano que tem partes das Escrituras. Mas para que você possa descobrir o que é a verdade que está oculta dentro da Bíblia, você precisa estudar minuciosamente, cuidadosamente, e procurar entender quem é o Criador, quem é o nosso Pai. E se você descobrir quem é o Criador, com toda certeza, Ele mesmo vai te orientar, vai te guiar pelo caminho da verdade. Porque durante muitos e muitos tempos, a Igreja Católica procurou ocultar a verdade. E isso acontece nos dias de hoje. Você vê a quantidade de pessoas aqui pela internet, por exemplo, que percebe que nós estamos mostrando as verdades para as pessoas, tentando despertá-las. Mas o sistema religioso que está aí hoje não quer que essas pessoas acordem. Então o que elas fazem? Elas criam clones do meu canal, do canal do Rubens, do canal do fulano, do ciclano, do Misael, do Fernando, e fazem vários clones para tentar degredir a imagem da pessoa, para que aqueles que estão saindo do sistema religioso, quando olham os nossos vídeos, percebam, né, na mente deles, né, que nós somos pessoas que estamos aqui para confundir a cabeça deles. Então eles fazem isso de propósito. Então isso é prática religiosa. Os religiosos sempre quis ocultar a verdade. Fizeram isso com o Messias, fizeram isso com os emissários, que nós conhecemos como os apóstolos, e todos aqueles discípulos que chamamos de alrudins, né? Os discípulos do Messias, que procuravam mostrar a verdade, mas o sistema religioso ocultava, procurava abafar essas verdades. Então isso aconteceu lá 2000 anos atrás, continuou acontecendo durante esses 2000 anos, e nós estamos hoje num tempo moderno, e acontece a mesma coisa. Eles tentam ocultar a verdade para aquelas pessoas que estão dentro das sinagogas, para que essas pessoas não acordem e não saiam de lá, né, para que vejam a verdade. Então eles querem que as pessoas continuem dentro dos seus apriscos, vendo as mentiras que os pastores, líderes religiosos pregam para elas. Então o objetivo desse DVD, desse vídeo, vários vídeos que nós estamos fazendo, é provando para você que a Bíblia sim é um livro totalmente adulterado. São mais de 6.800 erros. É claro que não dá aqui para a gente mostrar todos os 6.800 erros, mas nós estamos fazendo um resumo muito limitado para mostrar para você que realmente a Bíblia ela é um livro manipulador. Porém, eu continuo acreditando, lendo a Bíblia, não na Bíblia, mas continuo acreditando em apenas partes das Escrituras que está preservada dentro do livro Bíblia. Tá? Por exemplo, 40% do que está na Bíblia é escritura, 60% são invenções do sistema religioso romano, babilônico, para forçar as pessoas a uma religião. Vamos continuar o nosso estudo, agora nós vamos continuar provando as adulterações na Bíblia. Deus admitiu que ele é a causa da surdez e da cegueira. Você vê isso em Êxodo,
capítulo 4, versículo de número 11. Vamos ler para que você não pense e não fale que eu estou aqui inventando história. Se você tem uma Bíblia, acompanhe comigo e veja as contradições, os erros cometidos pelos pares. Porque eles fizeram isso de propósito, para confundir a sua cabeça. Agora, veja que Deus confuso é esse que é apresentado pelo sistema religioso. Olha só. Deus admitiu que ele é a causa da surdez e da cegueira. Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler. Disse-lhe o Senhor. Lembrando que eu estou usando o termo Senhor, Deus. Até eu vou usar o termo Jesus aqui, para não confundir a cabeça daqueles que estão muito confundidos pelo sistema religioso. Mas sabemos que o nome do Messias não é Jesus, que é o nome romano, que o nome Deus não é o nome do Criador, e que várias outras questões que eles trocaram na Bíblia de propósito para paganizar a Bíblia e fazer com que, quando as pessoas leem a Bíblia, elas blasfemam do nome do Criador todos os dias. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? O Criador aqui, né? Foi trocar a palavra para o Senhor, está aqui falando para Moisés. Portanto, Deus não aflige os homens por vontade própria. Então, no livro de Lamentações 3,33 diz, porque Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então, se ele não entristece de bom grado o filho dos homens, por que então está dizendo aqui que ele é o que fez o surdo, o mudo, o cego e etc. Então fica aí a pergunta para os religiosos tentar explicar. Porque isso, meu querido, o teu pastor, o teu líder religioso, não vai te mostrar dentro das igrejas que você frequenta, porque eles querem que você continue com a sua vida totalmente cega e alienada. Deus enviou Moisés para o Egito resgatar os filhos de Israel. Está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 10, capítulo 4, versículo 19 ao 23. Então aqui diz que Deus enviou Moisés para o Egito resgatar os filhos de Israel. Vamos ler o texto. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Bom, se esse Deus que mandou Moisés ir lá anunciar para Faraó, que é para libertar o povo dele, então significa que ele é um libertador. E uma pessoa que é libertadora, pelo que eu entendo, essa pessoa não quer nenhum mal para aquela pessoa que ele libertou. Porque se ele quisesse o mal, ou cometer algum mal para aquela pessoa que ele libertou, queria deixar essa pessoa presa. Não é verdade? Ou escravo. Mas aqui diz que ele libertou. Então, o primeiro texto em Êxodo mostra um amor de um Deus, né, maravilhoso. Só que tem um problema. No caminho, Deus ameaçou Moisés de morte. Êxodo, capítulo 4, versículo 24 e 26. Pergunto como um libertador que liberta o prisioneiro agora depois de livrar quer matá-lo. Então, está escrito em Êxodo, capítulo 4, versículo 24. Se o Criador libertou, agora chega e ameaça as pessoas de morte. Que tipo de Deus é esse? Não é verdade? Por causa do pecado, ele mostra para as pessoas os erros delas. Ele dá para as pessoas dois caminhos. O caminho da escuridão e o caminho da luz. Se você seguir o caminho da luz, as consequências vêm na sua própria vida. Por quê? Porque você procurou aquilo. Você plantou, você colhe. Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Então o que eu entendo aqui, que o padre não soube explicar para nós, é que o Criador deu a entender que se as pessoas desobedecessem, ou seja, preferissem as trevas, elas iam sofrer. Mas eu não vejo, particularmente, um Criador amoroso que fez os céus e a terra
tudo tão complexo como o ser humano também é, e ele nos fez. Agora, tira uma pessoa da escravidão e agora ameaça essa pessoa de morte. Então, é um Deus confuso, um Deus ameaçador, um Deus que, na minha opinião, esse tipo de Deus é um Deus que não tem caráter. Por quê? Porque ele uma hora fala uma coisa, daqui a pouco ele muda de opinião. O intuito deste trabalho é fazer com que você entenda que a Escritura está misturada na Bíblia, que foi paganizada pela Igreja Católica. Vamos continuar vendo os erros e defeitos da Bíblia para provar para os religiosos, para aqueles que dizem que a Bíblia é infalível, que não tem erros, e eu gostaria que eles me mostrassem que isso aqui que eu estou mostrando não é erro. Porque aqui estão as provas. Nós estamos lendo e provando para você que a Bíblia é adulterada. Deus mata todos os animais dos egípcios com uma forte praga. Muito bem. Nenhum animal sobreviveu à pestilência. Então a palavra praga quer dizer pestilência. Pode ser uma doença em algum animal, praga. Praga é pestilência, uma peste, correto? Muito bem. No livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 3 ao 6. Vamos ler para a gente provar para vocês o que os padres adulteraram, mexeram, bagunçaram a Bíblia, criando doutrinas, acrescentando versículos e fazendo uma série de mudanças para forçar uma religião. Vamos lá. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Então ele está dizendo que vai atingir os animais com peste, com doença. Então uma doença, como hoje dá a doença do porco, doença da ave e etc. Então é uma doença, uma infecção. Vamos lá. Só que aqui em Êxodo, capítulo 9, versículo 19, 21 a 22, você tem uma Bíblia. Abra ela e pesquise. Antes que você venha aqui me julgar, acompanhe comigo a leitura, porque nós estamos provando para você que a Bíblia é um livro adulterado. Não dá para confiar cegamente na Bíblia, porque os padres deixaram uma série de erros. Mas eu continuo lendo a Bíblia, volto a dizer, porque dentro da Bíblia contém, acredito eu, pelo que eu tenho estudado, 40% das Escrituras. Os outros 60% são acréscimos e mentiras criadas pelo sistema católico romano. Aqui estão as provas. Cabe a você examinar. Se você quiser continuar a viver na mentira, sendo enganado, aí eu já não tenho mais nada a ver com isso. A minha parte eu estou fazendo. Porém, eu creio num Criador que fez os céus e a terra. E o Criador que é apresentado na Escritura é diferente do Deus que é apresentado na Bíblia. Em Êxodo capítulo 9, versículo 19 diz que os animais morreram por causa de uma chuva de granizo, não de doença como peste. Fica aí a pergunta. Os animais morreram do que afinal? Como pregar a verdade? Então, se você é um líder religioso, se você é um pastor e tem um membro dentro da sua igreja e te fizer uma pergunta como essa, como eu estou fazendo. Ô pastor, aqui em Êxodo 9:3 está dizendo que Deus, vamos lá, vamos usar o termo Deus, tá? Matou os animais com uma peste, com uma praga, com uma doença. Só que no livro de Êxodo 9:19, ele entra em contradição. Agora não é mais uma praga. Houve uma chuva de granizo e matou todo mundo. Aí você pergunta para o seu pastor, ô pastor, afinal de contas, os animais morreram de uma praga ou morreram por causa de uma chuva de granizo? E aí? Fica esse ponto de interrogação. O que eu creio que não está explicado pelos padres é que houve alguma coisa ali. Alguma coisa aconteceu. Mas como os textos estão entrelaçados, misturados, paganizados, nós precisamos ter muito discernimento do Eterno, do Criador, para podermos então discernir, tirar o precioso que está misturado com o vil. Deus não foi conhecido por Abraão, Isaac e Jacó pelo nome. Aqui está Javé, porque é a tradução que eles fizeram.
Êxodo capítulo 6, versículo 2 ao 3. Então não vamos entrar em questões neste trabalho de questão do nome, porque nós vamos confundir mais ainda as pessoas que estão confundidas no sistema religioso. Então vamos com calma. Primeiro você precisa entender que o sistema religioso protestante católico é um lixo. Depois que você descobrir isso, você mesmo, fazendo as suas pesquisas, você vai descobrir que a Bíblia foi adulterada. E você vai ver que existe uma série de acréscimos na Bíblia, de mentiras. Depois que você perceber isso, você vai agora passar para a terceira fase, que é descobrir o verdadeiro nome do Criador, do Eterno, aquele que não morre. Então, você chega a um denominador comum. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe foi perfeitamente conhecido. Então, ele apareceu para Jacó, Isaque, mas o nome dele não era perfeitamente conhecido. Agora, o nome do Senhor vem do tetagrama Yud-Re-Babi-Re, que não é o hebraico moderno. Há uma diferença entre o hebraico moderno, o hebraico antigo e o hebraico, eu vou chamar mais antigo do que o antigo, que alguns estudiosos chamam de aramaico. O hebraico bem antigo. E é nessas escritas, você pode ver a diferença que eles encontraram nos livros encontrados Mar Morto, textos em hebraico antigo, e quando chega o nome do Eterno, está escrito em aramaico. E as iniciais é Yud-Re-Babi-Re, YHWH. Tá? Você pode pronunciá-lo como Yal, que é o nome do Eterno. A palavra Yal está gravada na fonética da voz humana e no DNA de cada ser humano. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que no DNA humano está gravado as iniciais do nome do Criador. Vamos lá. Gênesis 4, 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então você percebe a contradição. Falou mais Deus a Moisés, e disse: Eu sou o Senhor, e apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe foi perfeitamente conhecido. Então como é que ele não era conhecido, sendo que aqui em Gênesis 4, 26, diz que já era invocado o nome do Senhor antes disso? Já era conhecido o nome dele antes disso. Fica a pergunta para você mostrar esse vídeo para o seu pastor e pedir ele uma explicação, já que esses religiosos defendem tanto e idolatram um livro feito por mãos de homem. Muito bem. Deus proíbe que seja feito a escultura de qualquer ser. Então, em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, é proibido o Criador, vocês chamam de Deus, vamos lá, Deus proibiu que você fizesse qualquer tipo de imagem de escultura, certo? Então você não pode fazer imagem de gesso, não pode fazer imagem de ouro, de prata, de nenhuma imagem, qualquer tipo de imagem, né? Inclusive diz, nem do que há em cima do céu. Então você não pode fazer uma imagem de um anjo, não é? E nem na terra. Então você não vai copiar, não, eu vou fazer uma estátua aqui de um anjo e vou folhear ele a ouro, porque diz, Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, não faças para ti, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus. Se você tem alguma semelhança, por exemplo, um anjo e tal, então não é para fazer, nenhuma. Nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então você não pode fazer imagem de nenhum tipo para adorar um ser que vive no oceano, nem debaixo da terra, nem na terra e nem nos céus. Então, o texto está claro. Concorda comigo? Você que é protestante, Deus proibiu. Acredito que você, protestante, você não adora nenhuma imagem de escultura, correto? Se você não adora nenhuma imagem de escultura, eu quero parabenizá-lo por isso.
Porém, tem um problema. Por que que vocês evangélicos, nas suas campanhas ridículas, colocam uma arca dentro dos seus cultos litúrgicos? Vamos ver a contradição da Bíblia. Mais uma, por sinal. Então, por que Deus ordena a fabricação de estátua de ouro? Êxodo capítulo 20, versículo 18. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Peraí, ele não proibiu nos 10 mandamentos para não fazer imagem de escultura nenhuma? Não está escrito na sua Bíblia? Ou você vai dizer que não está escrito? Está escrito. Está aí na sua Bíblia. Como é que você vai dizer que não está escrito? Está escrito. Então, se ele proibiu, e ele disse, ó, não faça nenhuma imagem, nem do que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Agora, se é proibido, depois ele chega para Moisés, chega para os outros sacerdotes e fala, olha aí, ó, gente, espera um pouquinho. Farás também 2 querubins de ouro. Ué, quer dizer que ele mudou de opinião. Dá para entender? Então vocês protestantes não podem nem criticar os católicos, porque os católicos defendem a parte que é para vocês, que podem adorar imagem e escultura, porque Deus mandou fazer querubim. Em outras partes, vocês estão divididos, os evangélicos ficam do lado direito e os católicos do lado esquerdo. Evangélicos usam Deuteronômio 5:7, não farás imagem de escultura nenhuma, e os católicos ficam do outro lado dizendo, pode fazer imagem porque Deus mandou fazer 2 querubins de ouro. E aí eu te faço a pergunta, eu que estou do lado de fora, que não faço parte mais da religião protestante porque eu descobri que é um lixo, principalmente a todas as religiões, como que eu vou acreditar 100% na Bíblia? Porque uma hora Deus fala uma coisa, daqui a pouco ele muda de opinião. Afinal de contas, pastora, professores de teologia, me expliquem. É para adorar a imagem ou não é para adorar a imagem? E aí? Voltando a dizer que eu creio nas Escrituras, que na minha opinião, pelo que eu tenho estudado todo esse livro, apenas 40% está enraizada, misturada no meio das palavras dos textos paganizados criados pela Igreja Católica. Escritura aqui, e a Igreja Católica fez a Bíblia e fez isso aqui, ó. Cobriu a verdade. Por isso que durante muito tempo as pessoas pensam que essa é a verdade. Que a Bíblia é 100% verdadeira. Só que você tem que procurar sair da caverna. Quando você sai da caverna, você consegue enxergar por cima. Então, por que que eu, Rivanildo, como outros irmãos, até o Rubens, Misael, Fernando, ainda usamos a Bíblia? Porque nós estudamos ela e aprendemos a separar o que é profecia e o que não é. O que é verdade e o que é mentira. É fácil, é só você estudar. Deus proíbe matar o semelhante. O assassinato. Não é para matar ninguém. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Ele disse que não é para matar. Agora, pergunto, por que agora ele muda de ideia e manda Moisés matar todos os homens de Mídian? Números, capítulo 31, versículo 17. Vamos ler, para você não pensar que eu estou inventando alguma coisa. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ela. Olha que Deus mais confuso. Tem hora que não dá para entender esse Deus criado pela Igreja Católica. Vocês estão percebendo aqui agora? Vocês estão percebendo que a Igreja Católica criou um Deus carrasco? Criou um Deus dos pregadores, que se você falar alguma coisa contra pastor, não sei o que, eles usam os textos preparados, engavetados pela Igreja Católica, para atingir você, dizendo, olha, você não pode tocar no ungido do Senhor,
porque você vai morrer, porque o Deus que eles estão adorando é um demônio, não é o verdadeiro Criador, e está a história verdadeira dele misturada dentro da Bíblia. Então, se ele proíbe, meu amado, se ele é Deus Todo-Poderoso, se ele proibiu o ser humano matar, agora ele muda de ideia e fala, vai lá, mata a mulher, mata a criança, mata os homens, que negócio é esse? Que tipo de Deus mais confuso é esse? Que uma hora ele fala que não é para matar e daqui a pouco ele manda matar todo mundo. E aí? Você ainda vai dizer para mim que a Bíblia não foi adulterada? Que não existe uma mentira escondida na Bíblia para manter você preso no aprisco do sistema religioso e sendo enganado pelos pastores? Vai continuar acreditando nesse sábado adventista? Vai continuar acreditando nessa santa ceia que você toma, que é a ceia do bode, que não é a ceia do verdadeiro Yahushua? Vai continuar pagando esse dízimo, sendo que não há mais templo em Israel, que era para pagar dízimo, era o povo e era comida para os levitas, para manter as viúvas, os órfãos? Será que é tão difícil você enxergar isso, depois de tantas provas que nós estamos te mostrando? Pegue este vídeo e mostre para o seu pastor, e pergunte a ele, por que que a Bíblia tem tanta contradição? E depois você pergunta se ela é a palavra de Deus infalível, que não tem erros. Porque então, uma hora ele manda matar e daqui a pouco ele diz que não é para matar. Não matarás. Depois ele muda de ideia e manda matar criança, homem e mulher. Os padres, ao traduzir, pegaram os originais e misturaram partes desses originais e colocaram no livro Bíblia. E durante 2000 anos, eles esconderam a verdade de você. Os Illuminatis têm criado as religiões exatamente se baseando no livro Bíblia, criado por Roma. Por que que eu continuo lendo a Bíblia? Porque a Bíblia tem partes das Escrituras, mas apenas 40%, porque mais de 6.800 erros, muito mais, foram detectados na Bíblia. E não foi por mim, Evanildo. Foi pelo padre João Ferreira de Almeida. Você que não sabe que é evangélico, católico, quando você abre a sua Bíblia, lá na primeira página está escrito Tradução de João Ferreira de Almeida. Procure descobrir quem foi João Ferreira de Almeida. Padre. Muito bem, exatamente isso. Então você usa uma Bíblia católica. Vamos continuar vendo aqui os erros da Bíblia. Deus ordena que ninguém roube o seu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Lá diz, não furtarás. Então não é para roubar ninguém, hein? Não é para furtar, é um mandamento. Os adventistas, outras denominações, dizem que tem que obedecer 100% aos 10 mandamentos. Agora eu faço uma pergunta para vocês religiosos. Aqui realmente não furtarás. Claro. Pelo bom senso, não é bom você roubar o seu próximo, atrapalhar a vida da outra pessoa que está lutando para sobreviver nesse sistema. Isso é errado. E é crime também roubar. Mas estamos aqui tratando da Bíblia. Aqui ele diz que não é para furtar. Agora, Deus muda de ideia e manda roubar os egípcios. Peraí, se ele uma hora fala para não furtar ninguém, depois ele muda de opinião e manda a pessoa roubar os egípcios, como é que fica essa situação? Vamos ler. Êxodo, capítulo 3, versículo 21 ao 22. E eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, e a cada hóspeda joia de prata, e joia de ouro, e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos, e sobre vossas filhas, e roubareis os egípcios. Agora, ele manda você roubar os egípcios. O povo de Israel, é claro. Né? E aí? Foi ou não foi adulterada a Bíblia? Deus proíbe que as pessoas mintam. Não é para mentir. Êxodo capítulo 20, versículo 16.
Não dirás falsas mentiras, ou falsos testemunhos, é a mesma coisa. Não dirás falsos testemunhos, né? Mentiras, contra o teu próximo. Não, não faça, é proibido. Agora, Deus permite a mentira? 1 Reis, capítulo 22, versículo 22. E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. E aí, pastor evangélico, protestante, professor, professora de teologia. E aí, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Adventista e outras denominações religiosas. O que vocês explicam para nós que estamos aqui do lado de fora? Estou pedindo uma explicação para você que é pastor. Por que que a Bíblia tem tantas adulterações assim? E eu estou apenas no começo. Imagine se eu fizer 6.800 vídeos aqui te provando o que eu encontrei de erros na Bíblia. Imagina, eu vou lotar o YouTube de vídeo. Não é para falar mal, mentira. Ele proibiu. Agora, ele proíbe uma coisa, depois muda de opinião, envia um espírito mentiroso e fala mentira na boca dos profetas. Como é que fica a situação? Eu quero comentar com vocês sobre a questão do julgamento, para que você entenda que a Bíblia que você usa está toda adulterada. Mas 40% aproximadamente das escrituras verdadeiras está escondida dentro da Bíblia. E como descobrir o que é verdade e o que é mentira na Bíblia? Fazendo como eu estou e muitos irmãos estão fazendo. Estudando com a mente descontaminada e fora da Matrix. Aí você consegue enxergar essas verdades. Bom, você tem que julgar o próximo com justiça. Levítico capítulo 19, versículo 15. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgará o teu próximo. Então é para julgar o próximo com justiça, né? Com equidade, com responsabilidade. Aqui está dizendo que é para julgar. Fazer o julgamento. Aqui está dizendo que é para julgar o próximo. Está escrito. Está escrito. Você vai dizer que eu estou mentindo? Então pega a sua Bíblia e veja, meu amado. Levítico 19, 15. Está dizendo que é para julgar. Julgar o próximo. Mas com responsabilidade. Agora o Deus católico e protestante muda de novo de ideia. Ele diz, não julgue ninguém para que não seja julgado. Mateus 7, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. E aí, pastor, pastora, me diga uma coisa. Se o texto em Levítico está dizendo que é para julgar o próximo, a pessoa, o criminoso, com justiça, agora o Novo Testamento chega dizendo que não é para julgar ninguém. Porque se eu julgar, com a medida que eu julgar, vou ser julgado, e agora? Como é que fica? Aí você vai me dizer, não, isso aqui é só era para a antiga lei, agora pode julgar. Ah, é? Tem um Deus que muda de opinião toda hora? E por que só isso aqui serve? Então é só o que interessa, né? Quando vocês querem montar as religiões de vocês, esse lixo da igreja protestante católica, que é um lixo. Lixo. Eu descobri que é um lixo. Aí vocês pegam apenas o que interessa para vocês na Bíblia e montam as suas filosofias. Isso é covardia, hein? Como vocês são covardes, hein, religiosos? Vocês são muito covardes. Inclusive a cambada de covardes aqui pela internet que ficam fazendo clones do nosso canal usando a nossa imagem. Você sabia que é crime isso, né? E você pode ser processado por isso. Você pode copiar o nome do canal, mas não pode colocar o rosto, a imagem de uma outra pessoa. Isso é crime. E se vocês se dizem pastores religiosos, que exemplo vocês estão dando para os membros das suas denominações religiosas? Vocês são verdadeiros criminosos. Vocês que fazem isso.
mais um erro detectado na Bíblia. Deus escreveu nas tábuas as 10 palavras da aliança. Deus escreveu. O que ele escreveu? Ele foi lá, pegou e escreveu, né? Ele escreveu com o dedo dele. Tá. Então Deus escreveu nas tábuas conforme a primeira escritura os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte do meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim, me deu a mim, esse Moisés falando. Moisés está dizendo que ele escreveu, né? Tá. Agora, aparece diferente. Deus ditou e Moisés escreveu. Peraí. Ele escreveu com o dedo dele, ou ele ditou e Moisés escreveu? Ah, mas isso não tem importância, você pode me dizer. Peraí. Você não se diz ser justo, correto, honesto, você que é religioso? Então você tem que ensinar as pessoas as coisas certas. Porque se vocês procurarem ensinar as coisas erradas como vocês estão fazendo, vocês vão ter sérios problemas com o Criador no dia do juízo. E ele não vai passar a mão na minha cabeça e nem na sua, meu querido. Não terá piedade para aqueles que querem e preferem o erro, a mentira, os que praticam a mentira. Então você que é pastor e prega isso e não tem certeza, porque a sua Bíblia também é uma adulteração, você está praticando a mentira. E o que diz o livro do Apocalipse? Ficarão de fora todos os mentirosos. Você é um praticador da mentira. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, em Êxodo, está dizendo que Moisés escreveu. Em Deuteronômio, está dizendo que foi Deus que escreveu. Afinal de contas, pastor, me explique, quem foi que escreveu os 10 mandamentos? Foi Moisés ou foi o Deus? Como é que fica a situação? Aconselho você também a buscar informações na própria Bíblia e verificar que a própria Bíblia é o livro mais vendido no mundo, é claro, você vê isso, mas também o menos lido. Os protestantes, evangélicos, católicos não leem a Bíblia. Quando eles leem a Bíblia, eles leem apenas textos isolados e aí então fazem as suas filosofias, os seus ensinamentos e repassam isso para o grupo das suas denominações religiosas. Lembrando a você que o intuito deste trabalho não é fazer você descrer de um Criador, porque eu, particularmente, acredito num Criador que fez tudo isso. Acredito no Messias que veio em carne. Acredito que ele é o Salvador da humanidade. Mas o questionamento deste trabalho é para provar para os religiosos que idolatram a Bíblia, que tem a Bíblia como um livro irrepreensível, que não tem erros, que não tem falhas, que não tem defeitos, é como se fosse um grande amuleto da sorte. Estamos mostrando para vocês, com evidências, lendo os textos, que a Bíblia foi adulterada pela Igreja Católica, para forçar as pessoas a aceitar a religião do cristianismo que surgiu em Constantino. Vamos continuar analisando os erros terríveis que a Bíblia tem e suas contradições. Deus jamais se arrepende. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 29. Aqui diz, leia comigo, pegue a sua Bíblia, para que depois você não me julgue aqui de herege. Não fique me chamando de herege. Eu estou lendo a Bíblia com você. Você que é professor, teólogo, pastora, bacharel, e tem esses conhecimentos, gostaria que você explicasse para os membros da sua denominação, da sua organização religiosa, explicasse para eles por que há tantas contradições na Bíblia. Por que a Bíblia fala uma coisa, daqui a pouco ela desmente. Existe um Deus criado no Antigo Testamento, que foi inventado pela Igreja Católica, que não coincidiz com os ensinamentos do Messias. E isso nós vamos ver sobre as abominações, os erros cometidos pelos tradutores da Bíblia. Então Deus jamais se arrepende.
1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrepende. Beleza. Só que em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, como você está vendo, e no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 14, e no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11 ao 35, e no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, diz diferente. Diz que Deus se arrepende. Vamos ver um trecho. O Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhe faria e não fez. Em Êxodo capítulo 32, versículo 14 diz: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então você vê que esse Deus faria um mal contra o seu próprio povo, uma judiação, uma tortura contra o seu próprio povo, e aqui já diz que ele se arrependeu. A questão, meu amado, é que se esse Deus, porque eu particularmente eu creio em um Criador que é onisciente, onipresente e onipotente. Eu creio num Criador que sabe de todas as coisas. E se ele sabe de todas as coisas, então, na minha opinião, ele é certo naquilo que ele faz. Ele é justo naquilo que ele faz. Agora, os tradutores, para confundir a cabeça de muitas pessoas e para criar várias e várias organizações evangélicas que você vê a cada esquina, eles então criaram na Bíblia uma série de acréscimos e retiraram muitas coisas importantes e acrescentaram coisas que eles achavam melhor, que vai favorecer ao sistema religioso que está aí hoje. Então, amados, Deus se arrepende ou não se arrepende? Ah, mas se eu se arrepender, aí você fala assim, mas eu pequei, se eu me arrepender, ele não vai fazer o mal para mim. Peraí. Ele se arrepende ou não se arrepende? Eu não estou questionando aqui se você vai se arrepender ou deixa de se arrepender. Eu estou mostrando para você que a Bíblia tem adulterações. Porque em uma parte diz que ele se arrepende e outra diz que ele não se arrepende. Para aqueles que são leigos, fica aí a pergunta. E eu pergunto para você, meu querido, como eu posso confiar cegamente na Bíblia, que foi inventada, criada pela Igreja Católica, a qual a Bíblia não é 100% a Escritura. Ela tem partes da Escritura que Constantino roubou os manuscritos da casa dos servos do Criador, os Yahudins, e depois mandava essas pessoas para a arena, com todo o requinte de crueldade, matando essas pessoas, porque eles anunciavam verdadeiramente o retorno de Yahushua, que é o verdadeiro Salvador. Você aprendeu a chamá-lo de Jesus. Saul destruiu completamente os amalecitas. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7, 8 e o 20. Davi destruiu completamente os amalecitas. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 8 ao 9. Pergunto, quem foi realmente que destruiu os amalecitas? Foi Davi ou foi Saul? Porque aqui diz que foi Saul, em Samuel 15, e em Samuel 27 diz que foi Davi. Aí você fala, mas isso não importa, irmão. Isso não tem nada a ver com salvação. Sim, é verdade. Isso não vai dizer se você vai estar salvo ou deixa de estar salvo. Mas é mostrar para os religiosos que creem que a Bíblia é infalível, que ela não tem erro nenhuma, que a Bíblia, ela está mentindo. Ela está mostrando para você que tem adulterações. Por quê? Se você que é pastor e dá os seus cursos de teologia e ensina nas escolas dominicais, você vai querer ensinar o correto na sua mente, certo? Então, se você não sabe aqui se foi Saul ou se foi Davi que matou os amalecitas, como que você vai ensinar uma coisa que você não tem certeza? Se você disser que foi Saul, você não tem certeza. Se você disser que foi Davi, você não tem certeza. Então, qual verdade você vai falar para as pessoas? Mostrando para você, que é pastor, protestante, que não dá para confiar cegamente na Bíblia, porque infelizmente ela esconde a verdade. E a culpa não é sua, não é minha. A culpa é dos tradutores e surgiu da Igreja Católica.
Quando a gente fala para você que a Bíblia ela foi criada pela Igreja Católica, as pessoas pensam que a Bíblia é a Escritura. A Escritura não é a Bíblia. A Escritura estava nas mãos dos Yalhudins, dos discípulos do Criador, foram roubados pelos soldados romanos, levados para Roma, e aí então fizeram a montagem da Bíblia. No Concílio de Nicéia, começaram a decidir qual livro ia entrar na Bíblia. E eles começaram a estudá-la cuidadosamente, e aí eles decidiram colocar na Bíblia aquilo que eles achavam melhor e excluíram os livros apócrifos, que muitos deles são reais. Agora, meu amado, é interessante vocês analisando as adulterações da Bíblia, para que você não possa ensinar coisas erradas e nem ficar afirmando coisas erradas. Não é verdade? Porque a Escritura, ela está escondida dentro da Bíblia. E eu aconselho você também a procurar no canal do Rubens, que é o Verdade Oculta 1 e 2. Então você digita aí no Google, né? A Bíblia é Bíblica. É um DVD muito interessante, um DVD que vai trazer um esclarecimento mais plausível para você que estuda e é amante da leitura da Bíblia, para que você tenha uma noção melhor de toda a trajetória da Bíblia. Por isso que eu te aconselho você ir e buscar essas informações no DVD A Bíblia é Bíblica, lançado pelo canal Verdade Oculta 1 do Rubens. Mas vamos continuar analisando os erros da Bíblia. Josué queimou a cidade de Ai e reduziu a um monte de ruínas para sempre. Então Josué queimou a cidade de Ai e reduziu as cinzas para sempre. Isso está escrito, pegue a sua Bíblia e verifique. Não adianta você ficar aqui e falar, você inventou essa história, você está contra a Bíblia. Eu não estou contra nada. Eu estou aqui mostrando para vocês que os padres adulteraram sim a Bíblia, para forçar você a frequentar os templos, para colocar na tua cabeça que se você não obedecesse Deus, você vai para o inferno, você vai ser queimado, você vai ser torturado, você vai ser pisoteado. É um Deus vingativo, não é? Cadê o livre-arbítrio que ele nos deu? Então, a questão é mostrar para você que a teologia ensinada pelo protestantismo é simplesmente uma mentira, porque a teologia veio de Calvino. Os cursos de teologia hoje, na realidade, você pode pegar tudo, jogar dentro de um saco e jogar no Tietê, ou em qualquer rio podre, porque não vale absolutamente nada. São coisas que eles ensinam favorecendo a sua denominação. E se você tenta falar qualquer coisa que você discorda deles, você é considerado como herege, como mentiroso. Isso sempre aconteceu na história, e isso está acontecendo hoje. Então, só que em Neemias, capítulo 7, versículo 32, a cidade de Ai ainda existe e não foi destruída por Josué. Neemias, capítulo 7, versículo 32. Nós estamos falando aqui do passado. O texto diz que ela foi destruída totalmente, depois Neemias, logo na frente, diz que ela ainda existe. Isso no mesmo período em que essa história foi escrita. E eu te pergunto, qual é a verdade que está oculta dentro da Bíblia? Nós vamos ver agora algo que eu acho estranho. Eu vou dizer para você por quê. Porque muitas coisas que a Bíblia do Antigo Testamento apresenta, o Antigo Testamento, contradizendo os ensinamentos do Messias, do Salvador. Acontece, amado, que se você tem na sua cabeça que esse Jesus é Deus, e se eles são a mesma pessoa, como muitos dizem isso, e afirmam, então se ele é Deus, se Jesus que vocês pregam é o próprio Deus, por que que no Antigo Testamento ele falava uma coisa, e agora ele chega e muda tudo diferente? Ele contradiz ele mesmo. Você não parou para pensar nisso? Eu vou repetir a pergunta. Se o Jesus que vocês pregam, vocês dizem, não, Jesus é o próprio Deus, é o próprio Eterno, é o próprio Criador, não é assim que vocês dizem? Jesus é Deus? Muito bem. Quem foi que deu o Antigo Testamento, que está escrito aí, os apóstolos para os profetas, não foi Deus? Então Deus não é o próprio Jesus na sua concepção? Então, quer dizer então que esse Jesus é um pouco confuso, porque no Antigo Testamento ele fala uma coisa, depois ele vem, se arrepende, vem aqui na terra e fala totalmente diferente daquilo que ele falava. Vamos continuar vendo as adulterações da Bíblia.
Saul tentou consultar o Senhor. Lembrando que eu estou usando o termo Senhor, Deus, Jesus Cristo, para facilitar o entendimento e não confundir mais a cabeça dos amados que estão confundidos pelo sistema religioso, como eu também fui enganado durante mais de 20 anos dentro de uma denominação religiosa protestante. Agora, a palavra Senhor significa Baal. A palavra Deus é o mesmo Zeus. Jesus é um Deus da Gália, é um Deus romano, não é verdadeiramente o Messias, mas isso vai ficar para uma outra história, para um outro vídeo. Vamos continuar e vamos ler a Bíblia da forma em que ela foi nos entregue. Saul tentou consultar o Senhor. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Lembrando que é bom você pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, para que depois você não me julgue e não diga que eu sou um herege, que eu estou inventando alguma coisa. Eu apenas estou aqui mostrando para você que a Bíblia é adulterada. E se isso não for adulteração na Bíblia, tantos vídeos com tantas provas, então eu fico a me perguntar, eu vou confiar em quê? Saul tentou consultar o Senhor, 1 Samuel 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Então o que está dizendo que Saul tentou consultar o Senhor. Então ele pelo menos tentou, né? Mas no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 ao 14, Saul nunca consultou o Senhor e nem tentou consultar. Olha a bagunça. Aí você que é pregador do Evangelho, vai pregar o que para os membros da sua denominação religiosa? Que Saul tentou consultar? Isso está escrito em Samuel, só que em Crônica entra uma bagunça, uma contradição. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E Saul nunca consultou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então o cara, porque não consultou o Senhor, Saul, Deus vai lá e mata o miserável, coitado. Se não servir a esse Deus, obrigatoriamente, então aqui já tira um pouco da nossa liberdade. Já tira então o nosso livre-arbítrio, porque está dizendo que o Senhor, que por isso, olha lá, Saul nunca consultou o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi. Então, porque ele não consultou o Senhor vai lá e mata o cara e dá o reino para outro. É complicado, irmãos, essa situação. Porque eu estou no mesmo barco que você, já fui membro de uma denominação religiosa, já frequentei Assembleias de Deus, batistas, quadrangulares e outras denominações, mas nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum que se diz teólogo ou doutorado ou PhD em teologia, conseguiram me explicar por que a Bíblia tem tantas contradições. Na realidade, são adulterações grotescas. E eu vou aqui arriscar. Eu vou chamar isso de criminoso. Porque adulterar a Bíblia do jeito que eles fizeram aqui é criminoso. É um crime muito grave. Então, meu amado, vamos continuar nessa trajetória, analisando muitos e muitos textos da Bíblia que foram adulterados e até mesmo acrescentados para forçar a crença a uma religião chamada cristianismo, que surgiu com Constantino. Quando você vê na Bíblia a palavra em Antioquia, os primeiros discípulos foram chamados cristãos, não, isso é uma tradução romana. O texto nos originais diz, em Antioquia, os Yalhudins, os discípulos, foram chamados de Yalhudins, que quer dizer seguidores de Yahushua, e esse é o nome do Messias. O nome Yeshua, já é um nome blasfemado. O nome verdadeiro do Messias, que aparece nos manuscritos mais antigos do planeta na forma aramaica, é Yahushua, que vem do tetragrama Yud-He-Vav-He. Esse é o nome do nosso Salvador e ele é importante para a salvação. É claro que eu não estou aqui dizendo que quem pronuncia Pai, Jesus ou fulano ou ciclano não está salvo. Quem sou eu para dizer se está salvo ou não está salvo? Mas o que eu entendo é que o texto da Bíblia diz algo interessante. Que nos últimos dias
aquele que invocar o nome dele será salvo. Aí você fala, qual é o nome? Na realidade o texto está assim, aquele que invocar o nome do Senhor, né? Está errado o Senhor, porque o Senhor é Baal. Mas aquele que invocar o nome do Criador será salvo. E qual é o nome dele? Jesus? Yeshua? Yeshua? Não. Yahushua. Esse é o nome do nosso Salvador. Mas cabe a você, meu amado, buscar esse despertamento e esse conhecimento. Nós não podemos colocar tudo mastigadinho na sua boca, como um passarinho, uma mãe. Um passarinho faz isso com seus filhotes. Nós te damos a vara e te mostramos o rio onde você tem que pescar. Basta você colocar a minhoca e buscar os seus peixes e procurar descobrir como se alimentar da verdade. Existe uma matéria de teologia. Quando eu era do sistema religioso, eu fui formado na teologia de Calvino. Isso nos chamava atenção na matéria chamada escatologia, que é doutrina das últimas coisas. E que nos chama a atenção é que, em alguns textos, a Bíblia diz assim: a terra vai durar para sempre. Salmos, capítulo 104, versículo 5. E também você pode verificar em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, permanece para sempre. Significa que ela nunca vai ser destruída. Pelo que eu entendo, nem por foguete, nem por bomba atômica, nem por meteoro, nem pelo sol. É o que diz o texto. Aqui está dizendo que a terra vai durar para sempre. Analisando o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, e o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 10, diz que a terra vai perecer. Eita, e agora? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimará. Já no livro de Salmos diz que ela vai durar para sempre. Agora chega Pedro desmentindo o salmista. Quem é que está falando a verdade aqui? É o que escreveu o Salmo 104 ou é o apóstolo Pedro? Muito bem, fica aí a pergunta para você. A terra vai ser destruída ou não vai ser destruída? Alguma linha escatológica vai chegar e afirmar aqui: não, irmão, ela vai ser destruída. Certo. Se você pega a linha que diz que ela vai ser totalmente destruída, então, por gentileza, me explique, porque o criador do Salmo 104 está dizendo que a terra não vai ser destruída. Daí a contradição. E depois você vem me chamar de herege? Eu estou lendo a Bíblia com você. Basta você olhar se eu estou mentindo ou falando a verdade. Porque eu estou aqui analisando os textos e passando para você. Queridos, a Bíblia é um livro manipulador. Um livro que foge a uma religião. Porém, por que eu continuo lendo a Bíblia? Já falei para vocês, mas vou repetir. É porque na Bíblia existem partes das Escrituras que estão ocultas. E através de um estudo minucioso, como nós estamos tendo aqui, nós vamos descobrir as verdades que esconderam de todos nós. No livro de Levíticos, capítulo 1, versículo 1 ao 9, Deus fala a respeito de sacrifícios com os filhos de Israel libertos do Egito. Pegue a sua Bíblia e acompanhe para que você verifique, para que você veja com seus próprios olhos e testifique as adulterações grotescas, criminosas, que estão dentro da Bíblia. Vamos ler. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vácuo e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor.
Então aqui o texto em Levítico está nos dizendo que o Criador, né, o tal desse Deus aí, criado pelo sistema religioso, ele fala a respeito de sacrifício, pede sacrifício, uma série de coisas. Só que no livro de Jeremias, capítulo de número 7, versículo 22, Deus nega o que está escrito em Levítico, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Vamos ler. Deus nega que houvesse dito algo sobre o sacrifício naquela ocasião, quando ele retirou o povo do Egito. Naquela ocasião, o Criador não pediu sacrifício. Porque nunca falei a vossos pais no Egito, e em que os tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto, e nem pedi nenhum sacrifício. Está escrito na sua Bíblia, em Jeremias 7:22. O Criador nunca falou com esse povo para pedir sacrifício ou dar todas as coordenadas para pegar o boi e colocar na porta da congregação, na tenda. Então, amado, mais uma mentira grotesca criada pelo sistema romano. Porque, na minha opinião, particularmente, vamos assim dizer, o Criador não se agrada de nenhum tipo de sacrifício, principalmente a morte de pessoas, como muitos fazem por aí. O Criador tem as suas formas simbólicas para representar aquilo que ele deseja, almeja. Por exemplo, os sacrifícios que eram feitos no altar, quando Adão e Eva faziam, representando ali a vinda do Salvador, era uma forma simbólica e não literal. Porque, ao meu ver, eu acredito que o Criador não se agrada de nenhum tipo dessas coisas. Mas o Deus bíblico, o Deus criado por Roma, se agrada de morte disso, de morte daquilo, de morte de um monte de gente, tortura. Parece que ele se alimenta de tantas coisas ruins que acontecem com os seres humanos.